Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Maurício Marcon, do Novo, parlamentar mais votado dessa 18ª legislatura da Câmara Municipal de Caxias do Sul, nas eleições de 2020 aqui no município. O vereador Marcon atingiu mais de 5.000 votos, se colocou então como o mais votado e estreia aqui no De Frente com a Lei também, que é um programa tradicional da casa no sentido de ouvir detalhes de projetos, pautas dos mandatos do vereador. Vereador Marcon, uma honra tê-lo conosco aqui. Honra é minha, Fábio. Quem está nos assistindo de casa aí, vamos lá, vamos conversar. Realmente fui o mais votado, alguém tem que ser, né? Alguém acaba tendo essa prerrogativa, 5.618 votos batalhados, né? Não foi a minha primeira eleição, tem muita gente que não sabe, concorri em 2016 também, né? A vereador, fazendo 1.181, na época também foi uma vitória, uma campanha curta. Perdi minha mãe no meio da campanha, então também para mim foi uma vitória também, querendo ou não, né, ter feito essa votação. Depois em 18 também concorri à federal e agora, em 2020, acabei sendo coroado como vereador mais votado aí, em meio de uma pandemia também, fazer 5.618 votos. Foi uma votação bem expressiva, fiquei bem feliz. Vereador Marcon, o senhor estreia no programa, mas na legislatura já estamos aí 8 meses passados deste primeiro ano, a legislatura que vai até 2024, essa 18ª legislatura. O senhor tem se caracterizado por posicionamentos firmes e às vezes até um tom um pouco polêmico nas discussões e tal. O senhor é um vereador mais enérgico. Fábio, o que acontece? A gente acaba tendo essa pecha muitas vezes, né? Porque a comunidade ou a própria casa legislativa, não só aqui, como no estado ou a nível federal, ela é composta muitas vezes daqueles vereadores assim, digamos, Maria vai com as outras, aquela coisa, vai, não vou me incomodar, vou ficar na minha, né? E eu confesso pra ti, Fábio, que vim pra cá pra tentar fazer diferente, né? Fosse pra ser mais um, eu tenho uma lojinha lá de artigos infantis, tinha o meu salário, trabalhava bastante, trabalho ainda na loja quando posso, né? E disse, não, né? Eu tenho uma frase na minha vida que é quando os bons se omitem, os maus acabam tomando conta. Então, às vezes esses posicionamentos, eles não são nem enérgicos, nem nada de direção. Quem tem uma frase parecida com a do senhor é o deputado federal Bibo Nunes. Fala a mesma coisa. Na realidade, essa frase ela é até bíblica. Né? Agora não vou me lembrar a passagem, mas ela é uma frase bíblica. Sim. Então eu disse, bom, eu posso estar errado, mas pelo menos eu tenho intenções boas de fazer algo positivo. Né? Então quando a gente pega, por exemplo, agora a questão das funerárias logo no começo do ano aí, que era uma pauta importante para o município, ninguém quer usar a funerária. Né? Ninguém quer usar, mas ela é uma coisa inerente à vida da gente. É como a mulher da gente brigar com nós. A gente também não quer, mas é uma coisa que, né, acontece de forma recorrente, né? Sempre vai acontecer. Vamos tentar evitar. Não, a gente tenta, mas né, tu sabe que tem aqueles dias mais nervosos, né? A gente tem que andar nos ovos, né? Não, mas um beijo à minha esposa, ela é um amor. Brincadeiras à parte, Fábio, o que acontece? A questão das funerárias, por exemplo, é uma coisa que eu bati muito forte. Né? O município, a empresa que opera aqui em Caxias do Sul não tinha contrato e estava operando de forma monopolística, digamos, na cidade. Né? Quando a gente fez comparação de preço com outros municípios... continua, verdade? Continua, mas agora a gente teve um amparo da prefeitura, né? Conversamos com o prefeito Adiló, ele junto com a secretária Grégora lá, mandou o projeto para casa, o projeto já passou pela CCJ, está na SEDUT já, então já está em linhas finais para ser votado. A ideia é abrir, então. A ideia é de credenciamento, isso é um ponto muito positivo, vai ser de credenciamento. Então, empresas que trabalham nesse ramo ao redor do estado, até ao redor do país, e quiserem participar em Caxias do Sul, elas vão poder se credenciar, não existe uma licitação, será credenciado. Então, tiver 20 empresas. Com a concorrência, a gente aumenta, a gente diminui os valores, né? E aumenta a qualidade. Isso é visto em tudo que é produto no mundo, né? Então, isso foi uma grande vitória já minha como vereador, que eu consegui daqui a pouco mudar uma coisa que estava ali há 10, 15 anos, a gente conseguiu em poucos meses resolver. Uma provocação da Câmara, digamos assim, até justificando o papel do Legislativo. Né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas em casa têm a ideia, Fábio, que elas entendem que um vereador serve única e exclusivamente para propor leis. Caxias do Sul, para tu ter uma ideia, Fábio, tem cerca de 9.000 leis. O meu colega Scalco já deu umas revertidas numas aí, tinha lei de 50, de 1960, coisas assim completamente fora de escopo. Como é que nós vamos decorar 9.000 leis, Fábio? Não faz sentido. Né? Então se passar pela casa, e sinceramente, a gente vai acabar, tem um projeto ou outro, uma coisa de energia solar, algumas coisas importantes para o município, para flexibilizar, para facilitar. Nada que é uma lei que dificulte, né? Então, mas se eu passar pela casa e aprovar uma ou duas leis e conseguir tirar 500, eu vou me sentir feliz.
Né? As pessoas elas têm que ter menos o Estado incomodando elas. Né? O Estado, quando eu digo, a pessoa entende como ente federativo, município, Estado e país. Né? Menos leis, as pessoas precisam ser livres. Se elas são responsáveis pela vida delas, elas vão se desenvolver. O Estado, ele asfixia a economia, ele asfixia tudo. Então eu vim aqui para fazer diferente, é isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente se torna polêmico simplesmente porque a gente sai um pouco daquele escopo tradicional de vereador que vinha para cá para aprovar nome de rua. Eu posso dar garantia para o pessoal de casa, provavelmente não aprova. Eu sou da Sedut e até agora não apresentei nenhum nome de rua, porque eu particularmente acho que tenho prioridades mais importantes para ser feito aqui na casa. Uma iniciativa do seu mandato que foi recentemente aprovada em plenário, e nunca é demais dizer, as sessões ordinárias da casa têm acontecido às terças e quintas-feiras, sempre com transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 16 da NET, pelas redes sociais, a partir das 8h30 da manhã. As de quarta ainda continuam suspensas e tal, até pelos... Deve estar para voltar, né? Pelos critérios da pandemia, mas tem previsão já de voltar daqui a pouco nas próximas semanas. Mas houve então a aprovação de uma frente parlamentar proposta pelo senhor e que deverá ser presidida pelo senhor, no sentido de discutir o papel do trabalho, do trabalhador aqui em Caxias do Sul. O que vocês pretendem a partir de uma frente parlamentar específica do trabalhador, um assunto que costumava ser discutido no âmbito do desenvolvimento econômico, enfim. Discutido e não resolvido. Né? Esse é que é o nosso problema. Ele era discussão, pessoal que está de casa, que a gente tem um monte. As pessoas querem algo prático. Né? Então, o que acontece? Eu e o vereador Scalco protocolamos essa frente, com outras assinaturas, a vereadora Tati, Bortola, Fantinel, enfim, foram 8 assinaturas, e a gente aprovou. Né? E acreditem, pessoal de casa que está nos acompanhando, com a oposição da esquerda. Né? Do PT, por exemplo, votou contra a Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador, que visa o quê? Visa que o trabalhador, especificamente o trabalhador caxiense, né, a gente está falando de Caxias do Sul, não pague taxas indevidas. Né? A gente tinha o caso, por exemplo, do Sindicato dos Metalúrgicos agora, que está cobrando mais uma vez taxa indevida. O que são essas taxas indevidas? Taxas indevidas, Fábio, são taxas que não estão na Constituição Federal e que não podem ser cobradas. A Constituição ela é muito clara. Até 2017, o imposto sindical ele era compulsório, ou seja, todos deveriam pagar. Isso acabou em 2017. Aquele desconto de um dia de trabalho por ano, né? Isso. Aí, em janeiro desse ano, sindicatos metalúrgicos especificamente, tem outros sindicatos com o mesmo problema, mas vamos falar dos sindicatos metalúrgicos que engloba cerca de 50 mil trabalhadores aqui na nossa cidade. Ele começou a cobrar uma contribuição confederativa, que daí só vão mudando o nome e o pessoal vai entender. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público deu ok, realmente é irregular, fez um ataque, né, com o sindicato dizendo que não poderia cobrar. Porque essas contribuições passaram a ser facultativas. Passaram a ser facultativas. Aqui mesmo na Câmara, o servidor é consultado se quer descontar ou não. Exato. Assim, ó, Fábio, entre nós, ser obrigado a alguma coisa só quando a mulher manda. Fora isso, meu amigo, ninguém. Entendeu? É assim que o mundo gira. Então, o que acontece? Tu vê que lá em casa quem manda é a esposa, né? Mas então, o que acontece? E aí agora eles criaram mais 2 contribuições. Uma, contribuição assistencial. 10% do salário, Fábio, de setembro. 10%. Sem o cara querer. Como é que eu vou ficar calado? Isso sem contar as 12 parcelas de R$12 que queriam cobrar a partir de janeiro do ano que vem. Nós fizemos nova denúncia ao Ministério Público, sabemos já de muitas denúncias de trabalhadores que fizeram no Ministério Público e não querem ser cobrados. Por quê? O que acontece? Eles até dão o direito de oposição, só que constitucionalmente é o contrário. Tu tem que te manifestar que tu quer pagar, não tu dizer que tu não quer pagar. Então nós vamos fazer essa frente, que volta a lembrar quem está assistindo. Na Câmara é assim, a contribuição sindical, o servidor tem que dizer. Fábio, todo lugar sério é assim. Só que o que acontece? Só que o que acontece? Às vezes tu pega, infelizmente, um cara que é chão de fábrica, o cara que teve menos oportunidade de se instruir na vida, tem mais dificuldade, ele acaba, como é que ele vai saber? Se tu olhar, por exemplo, como é que era a oposição, tu tinha que escanear documento, tu tinha que, sabe, uma complexidade muito, e que inclusive violava a lei de proteção de dados. Então a gente faz todos esses apontamentos. Eu acho que a Casa Legislativa, muito mais do que aprovar, por exemplo, o nome de rua, que também é papel da casa, mas ela precisa defender o trabalhador. Né? E é isso que a gente está fazendo. Até eu tenho dificuldade de entender como um partido dos trabalhadores foi contra uma frente de defesa dos trabalhadores. São coisas que a gente não consegue entender. Né? Vocês pretendem começar como esse trabalho? Já chamando representantes sindicais, patronais, a gente está trabalhando também para trazer. Judiciário, sim, enfim. A gente está para fazer esse meio campo, né? Para que a lei seja cumprida. Não adianta, por exemplo, nós ter uma casa legislativa que custa milhões para o contribuinte por ano, né? E aí a gente faz leis
e aí a gente está pegando a nível federal, mas vamos trazer para o nosso meio, a gente faz leis que não sejam cumpridas. Né? Então, por exemplo, tu fez uma lei que não pode dirigir bêbado, o cara sai bêbado. Não é assim. É a mesma coisa. Não pode cobrar sem o cara querer. Ponto. Não existe vírgula na lei. É ponto. Né? Então a gente está defendendo os trabalhadores. É isso que a gente vai fazer. A frente tem duração de 1 ano. Né? Acho que a comunidade, digamos, dos vereadores deve participar, porque eu acho que é um assunto de 50 mil pessoas, Fábio, que engloba a nossa cidade. 50 mil trabalhadores. Isso são trabalhadores. Tem toda uma família que engloba, né? Tu não gostaria que eu tirasse 10% do teu salário de setembro, né? Sem tu autorizar. Por que o trabalhador tem que gostar disso? Não vai gostar, e nós vamos defender o trabalhador que não quer. Bem, vereador, nós vamos acompanhar a própria instalação, a tendência que o senhor presida essa frente parlamentar. As bancadas serão provocadas no sentido também de indicarem vereadores membros, e esse trabalho todo vai ser acompanhado pela TV Câmara, pela assessoria de imprensa, por toda a comunicação da casa, e já fica o convite para que o senhor retorne, não só no De Frente com a Lei, mas nos programas da casa, para dar uma satisfação do andamento desse trabalho. Mas mudando um pouco de assunto, eu gostaria que o senhor antecipasse alguns projetos. O senhor mesmo comentou que já está atrás de outras pautas, como, por exemplo, iluminação solar. Enfim, o senhor já tem dedicado também o seu mandato a formular alguns projetos de lei que daqui a pouco devem também tramitar e receber a maior atenção pública no âmbito da casa. O senhor tem como antecipar alguma iniciativa dessas? Não, a gente teve, por exemplo, a questão de transporte de animais no transporte público, que era uma coisa que é proibida em Caxias do Sul, né? E a gente descobriu que tem que ser via prefeitura, então a gente foi lá. Inclusive hoje é a reunião com o prefeito, que ele vai fazer a assinatura desse projeto, que a gente dedicou a autoria, então, para o transporte de animais em transporte público, que era proibido, claro, com regras, um horário específico, enfim, né? A gente tem também essa questão do solar que tu falou, que hoje, por exemplo, tu tem um terreno, tu quer vender partes para gerar energia solar, tu não pode. Créditos. Tu não pode. É proibido. É teu terreno e não é. Né? Então a gente tem muitas coisas para melhorar e tu vê que são leis que desburocratizam. Né? Eu nunca vou criar leis do tipo, antes de entrar na piscina é preciso tomar uma ducha. Existe essa lei. Em Caxias do Sul. O senhor citou antes até o trabalho de enxugamento de leis. Eu participei até de um ato junto com o presidente da casa e o seu colega de bancada, o vereador Maurício Scalco, do Novo, no sentido das datas comemorativas. Ele tentou englobar ali e enxugar leis esparsas que pegam o dia do existe a umas semana e tal. que... Aí ficou o calendário de datas numa lei só, englobando todas. Isso, quem quer aprovar a data, aprova, porque tem gente que gosta, né? Aí passa a fazer parte como anexo já dessa lei. Para a comunidade caxiense saber, por exemplo, Caxias do Sul existe o Dia do Pedestre. Existe esse dia. Agora um vereador, colega aqui, não vou citar nome, mas enfim, protocolou o Dia do Pedestre caxiense. Sabe... Esse tipo de coisa, ele até diminui o trabalho do vereador. Eu me sinto envergonhado, para te falar a verdade, né, com um projeto desse. Então, esse tipo de projeto, a comunidade pode estar assegurada que os meus 8 mil reais de salário, mesmo eu doando, eles não tem problema, mas é meu, eu faço o que eu quero, não vão ser gastos para gastar tempo com esse tipo de coisa. Dia do Pedestre caxiense, tendo o Dia do Pedestre. Parece piada, né? Parece um programa de humor, mas não é verdade. É um projeto que está circulando na casa. Espero que não chegue à votação. Vereador Marcon, a equipe me faz sinal aqui, nós ainda temos pouco mais de um minuto e meio, para suas considerações, digamos assim. No que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela os seus contatos telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando possa lhe enviar críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Obrigado, Fábio. Agradeço. Acho que no longo dos próximos 4 anos, provavelmente estaremos novamente aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. Polêmicas, né? Eu sou o homem-bomba aqui, né? O polêmico, né, Marcon? Eu me considero até um cara, assim, tranquilo, né? Eu acho que tem gente aí que até é mais radical que eu. Eu sou um cara... Às vezes o pessoal acha que eu grito, né? Eu não grito, eu sou colô. Não, né? Então eu acabo falando mais alto. Não, mas perdão pelo estereótipo, vereador, mas é que o De Frente com a Lei é um recorte. Daqui a pouco quem está em casa ali não tem tempo de acompanhar todas as sessões, então, o vereador Marcon, ele participa do debate plenário de forma mais acalorada, digamos excelente. assim. Não, eu não tenho esse tipo de... Pode me chamar. Então, o objetivo do programa também é situar um pouco quem está acompanhando. Mas para aí, esse vereador Marcon não vi muito ainda. Fábio, o perfil dele é esse aí. Tá? Tranquilo, tá em casa. Comigo é reto, o pessoal vai ter sempre meu voto esclarecido, o porquê que eu votei, por que eu fiz isso, né? Por que eu me posicionei assim. Eu acho que eu, sendo um funcionário público, eu preciso ter transparência do que eu tô representando a população aqui. Então não cabe a mim tomar medidas que não sejam em prol da população. E é isso que eu vou fazer. Como eu te falei, né, o meu salário ele é doado basicamente completo para a caridade. Eu venho aqui, presto um serviço sinceramente pago para trabalhar,
porque eu poderia estar ganhando dinheiro na minha loja. E estou tentando melhorar a comunidade, né? Aquilo que eu falei no começo da entrevista. Quando os bons se omitem, os maus acabam tomando conta. E é isso que a gente viu no nosso Brasil. Eu estou tentando fazer a minha parte para que, quando eu tiver meus filhos lá na frente, eu olhe para trás e eu diga, bom, pelo menos eu tentei fazer alguma coisa. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Valeu, Fábio. Obrigado. Acabamos de conversar com o vereador Maurício Marcon do Novo. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.